Geralmente, quando a gente pensa na construção da ética, sabe, das regras de uma civilização inteira, Aham. a imagem que vem à cabeça é tipo uma fundação colossal de concreto armado, né? Sim, é aquela base inabalável. Exato. E a lógica instintiva é muito simples. Tirou a fundação, O prédio inteiro vem abaixo. o prédio cai. E por milênios, a nossa sociedade assumiu que a religião era, sem sombra de dúvida, esse concreto armado da nossa bússola moral. Uhum. A ideia de que sem um medo ou o amor a um Deus, simplesmente não haveria razão para ética. É tipo, porque eu seria bom se ninguém tá olhando lá de cima, né? Mas, o que acontece se de repente a gente descobrir que o prédio pode se sustentar perfeitamente bem flutuando no ar? Nossa, essa é a grande crise. E, ao mesmo tempo, acho que é a grande libertação do pensamento moderno. Porque nós fomos totalmente condicionados a acreditar que a moralidade tem um único fiador. É por isso que, na nossa análise profunda de hoje, a gente vai desempacotar isso com calma. A pergunta central que a gente vai explorar mexe assim com as estruturas mais profundas do comportamento humano. Que é a questão de se é possível ser espiritualizado sem ser religioso, certo? Exatamente. E o nosso guia para esse labirinto hoje é uma fonte bem provocativa. São trechos do livro O Espírito do Ateísmo, do filósofo francês André Comte-Sponville. E olha, o que prende a atenção logo de cara é o paradoxo. Sim, o paradoxo é o grande pulo do gato do texto. É muito louco, porque ele é um ateu convicto, alguém que não acredita em absolutamente nenhuma divindade. Mas, no entanto, ele defende de forma super enfática que o mundo moderno precisa, desesperadamente manter os valores morais que a gente herdou da religião. Pois é, a missão da nossa exploração hoje é justamente destrinchar como uma mente ateia pode cultivar uma vida espiritual rica, sabe? Separando de vez a espiritualidade da instituição religiosa. Isso. E para quem está escutando a gente agora, seja alguém que tem uma fé inabalável ou, sei lá, um cético de carteirinha, essa discussão oferece uma lente muito afiada para entender os vazios, as intolerâncias e os fanatismos do nosso tempo. Total. E acho que o ponto de partida do texto exige que a gente limpe um pouco o terreno E antes. como assim? Bom, antes de discutir se a gente pode viver sem religião, a gente precisa definir de que material ela é feita. O autor faz uma separação imediata e cirúrgica, assim, entre o Criador e a criação. Ah, entendi. A distinção entre a figura de um Deus e a estrutura de uma religião em si. Exato. O que faz todo sentido, porque se a gente for ver o debate público, as pessoas costumam jogar os dois conceitos no mesmo caldeirão. Como se fossem sinônimos absolutos, né? Uhum. E tratar isso como sinônimo gera uma confusão argumentativa gigante. A fonte pontua que Deus, assumindo que ele exista, claro, é por definição um ser transcendente, perfeito, infinito. Ele operaria fora das nossas limitações de tempo e espaço. Isso. As religiões, por outro lado, elas são estritamente imanentes. Elas nascem no chão de terra da história humana. Elas são instituições sociais, políticas, antropológicas, que foram forjadas por sociedades reais. Então a existência de Deus seria uma questão filosófica, ontológica, que pode nunca ter fim. Mas a existência das religiões É um fato histórico irrefutável. Elas estão aí, sujeitas a falhas, corrupções, apropriações, tipo como qualquer outra criação puramente humana. certo. Vamos tentar desempacotar isso com uma imagem. Deixa eu ver se essa analogia funciona. Pensa na religião como um copo Ok, um copo. e em Deus como a água que supostamente está lá dentro. O copo ele é fabricado por nós humanos. Ele tem um design específico que muda dependendo de onde e quando foi feito. Ele pode estar lascado, ele pode ser usado para dar de beber ou para, sei lá, bater na cabeça de alguém. Nossa, sim. E o ponto é que a gente pode estudar esse copo de forma totalmente empírica. A gente pode entender a química do vidro, a função dele na sociedade, mesmo que uma pessoa afirme com toda a certeza do mundo que o copo está completamente vazio. Essa analogia do copo é excelente. Ela nos leva direto para a definição clássica do sociólogo Émile Durkheim, que a fonte resgata logo no começo. O Durkheim tem uma visão bem mais ampla, né? Muito mais ampla do que a nossa visão ocidental comum.
Para ele, religião é um sistema solidário de crenças e práticas relativas a coisas sagradas que une as pessoas numa comunidade. E repara num detalhe vital aí. Qual? Essa definição sociológica não exige a figura de um Deus pessoal criador. Ah, claro. O que explica perfeitamente como o budismo original ou o taoísmo funcionam. Exatamente. São sistemas profundamente espirituais e éticos, voltados para a meditação, para o autodomínio, mas sem precisar que uma divindade esteja lá no topo da pirâmide distribuindo recompensas e castigos. Perfeito. Mas, voltando à história do copo. O autor relata que ele perdeu a fé por volta dos 18 anos. E ele não descreve isso como uma queda num abismo sombrio, cheio de desespero. Não mesmo. Ele descreve como uma libertação. Isso. Uma sensação de leveza, de entrar no mundo real e assumir a responsabilidade total pelos próprios atos, sem aquela rede de proteção de uma figura paterna cósmica. Mas aí eu fico pensando, se viver sem esse corpo é tão libertador assim para o indivíduo, por que a vasta maioria da humanidade ainda se agarra a ele com tanta força? É só tipo um analgésico para o medo? Olha, o que é fascinante aqui é que eu resistiria muito a chamar de um simples analgésico. A fonte é super nuançada quanto a isso. A religião preenche lacunas psicológicas que são absolutamente inerentes à condição humana. Ela dá uma amarrada nas coisas, né? Ela oferece uma coerência narrativa para o absurdo da existência. Nós somos criaturas que buscam sentido o tempo todo. Então a religião fornece não só um consolo para a nossa pequenez diante do universo, mas uma estrutura que diz Que a sua dor tem um propósito. isso, que a sua vida faz parte de um plano maior. E para milhões de pessoas essa estrutura não é um peso de forma alguma, é o ápice das suas jornadas afetivas. O autor defende que essa necessidade de ser amado e protegido em escala cósmica é 100% legítima. Mesmo que ele pessoalmente ache que é uma ilusão. Exato. O caminho, portanto, não é aquela arrogância intelectual de querer destruir as crenças alheias, mas sim uma tolerância mútua. Uma coexistência onde o ateu não tenta quebrar o copo do crente e o crente não tenta forçar o ateu a beber a água dele. Bela imagem. É uma visão bem civilizada. Mas veja bem, é fácil ser um ateu livre, leve e tolerante numa tarde ensolarada de terça-feira quando a vida está nos trilhos. Ah, com certeza. A teoria é linda na bonança. A questão muda totalmente de figura quando essa visão de mundo estritamente racional bate de frente com o muro mais brutal e inevitável de todos, a morte. É aí que a coisa aperta. Esse é o teste de fogo de qualquer filosofia de vida. O Fonte aborda como o pensamento racional tenta lidar com a mortalidade usando a lógica do filósofo grego Epicuro. Ah, o Epicuro. Sim. A premissa dele era desenhada justamente para curar a angústia. Ele argumentava que a morte não é nada para nós. Como assim nada? A matemática dele é fria e irrefutável. Pensa bem, enquanto a gente está vivo e consciente, a morte não está presente. E quando a morte finalmente chega, nós deixamos de existir, perdemos a consciência e, portanto, não estamos mais lá para sofrer ou para ter medo. Ou seja, sofrer por algo que você nunca vai experienciar de fato é um desperdício de energia. É uma lógica impecável se a gente for pensar na própria mortalidade. Impecável. Só que o problema é que essa barreira racional desmorona instantaneamente quando a pessoa que morre não somos nós. Exatamente. Quando é, sei lá, um pai, uma parceira de vida, um filho, a lógica do Epicuro não serve de curativo nenhum quando a gente tem que lidar com a ausência definitiva do outro. O luto é a falha no sistema da racionalidade pura. Para uma mente ateia, não existe aquela promessa reconfortante de que a pessoa amada está num lugar melhor. Olá a todos, nesse vídeo eu gostaria de convidar vocês a conhecer, os meus livros, são vários, mas aqui eu vou mostrar para vocês 2 livros que estão impressos, que eu imprimi. Um deles é de Bíblia, a Fábrica de Absurdos, esse livro basicamente fala da história de Jesus visto de um ponto de vista cético, visto de um ponto de vista de teoria da evolução.
Então, eu queria convidar vocês a conhecer o livro, né? O livro faz uma análise da história de Jesus, mas sempre pensando do ponto de vista cético, né? E sempre pensando do ponto de vista de que a história de Jesus foi uma história construída com um objetivo muito parecido com personagens de quadrinhos, como Wolverine, Superman. São personagens que foram criados em momentos específicos da história, né? No caso do Superman, foi uma depressão nos Estados Unidos. Nós temos Jaspion, todos esses personagens que são criados por culturas como a japonesa, em momentos de dificuldade. Jesus foi muito possivelmente criado em um momento difícil no Império Romano, no qual havia muita repressão da parte do Império Romano. Então, um convite para vocês conhecerem. O segundo livro que eu queria sugerir para vocês é A Revolução Ateísta, né? A Revolução Ateísta é um livro relativamente curto, como vocês podem ver, no qual eu faço uma análise, a introdução nesse caso, né? O livro será lançado em volumes, né? Esse aqui é o volume 1, a introdução. Os outros volumes ainda não estão disponíveis, mas vocês já podem encontrar na Amazon. Então eu queria convidar vocês a conhecer o meu livro A Revolução Ateísta, a última minoria silenciada. Ou de que vai rolar um grande reencontro no final dos tempos. Não, o fim é o fim. E é nesse ponto de ruptura, onde a filosofia engasga, que o texto argumenta que a religião demonstra sua força civilizatória mais impressionante. Que não é só pela crença no além, né? Não, é pela tecnologia social que ela desenvolveu ao longo de milênios. O ritual. Nossa, aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. Porque isso me faz pensar uma coisa muito curiosa sobre a nossa sociedade laica. O quê? A gente conseguiu secularizar e modernizar a celebração do amor com um sucesso absurdo. Pensa nos casamentos civis, aquelas cerimônias não religiosas em praias, no campo. Elas são super ricas em significado e em poesia. Ninguém sai dali sentindo que faltou alguma coisa. Verdade, são cerimônias completas. Mas os funerais seculares, nossa, na grande maioria das vezes, eles parecem improvisados, quase constrangedores, sabe? Uhum. O próprio autor usa a expressão de que parece uma cópia pobre do original. Por que a sociedade contemporânea não conseguiu desenvolver rituais laicos eficientes para o luto? Porque o casamento celebra a vida e a agência humana. É um contrato social e afetivo que nós controlamos, entende? A gente está no comando. Exato. Já a morte é a abolição total do controle. E a sociedade moderna, puramente secular e focada no consumo, ela simplesmente odeia o que não pode controlar. Faz sentido. A gente esconde a morte em hospitais. E tenta seguir em frente o mais rápido possível, tipo bola pra frente. A religião não. Ela não foge do abismo. Ela olha pro luto e te entrega um roteiro testado pelo tempo. Um passo a passo do que fazer. Isso. Posturas corporais, cantos de lamento, textos para serem declamados, toda uma sequência de ações. Esse ritual funciona como um container rígido para uma dor que parece infinita e caótica. Quando a mente humana está completamente estilhaçada pela perda e você não sabe nem como respirar direito, o ritual diz para o teu corpo exatamente o que fazer. Perfeito. Isso humaniza a morte. Impede que a gente descarte o corpo de um ser humano com a mesma indiferença com que a natureza decompõe uma folha caída no chão. Nossa, pesado, mas real. O ritual carrega o indivíduo quando ele não consegue mais andar sozinho. Tá, entendi o ponto do indivíduo. Mas vamos expandir o escopo agora. Vamos lá. A gente entendeu que o indivíduo isolado tropeça sem rituais. Mas e a sociedade? É possível que uma civilização inteira sobreviva sem esse tecido conjuntivo da religião? Para responder isso, a gente precisa investigar a própria origem da palavra religião. O texto faz uma investigação linguística que revela muito sobre a nossa psicologia. Qual é a origem? A primeira grande origem etimológica vem do latim, da palavra religare. Religare. Isso. Sobre essa ótica, a função primária da religião não é teológica, ela é sociológica. É a cola da sociedade. É a cola que impede que a sociedade se estilhasse em milhões de indivíduos egoístas competindo entre si até todo mundo se destruir. Ah, é a ideia de comunhão que ele fala no livro. Exato. E o autor define comunhão com uma frase genial. Ele diz que é compartilhar sem dividir. Essa frase é brilhante. Muito. E para evitar abstrações, pense em como a gente divide recursos materiais, tipo o orçamento de um governo ou um bolo de verdade. Um bolo é um ótimo exemplo. Né? Se você tem um bolo e 10 pessoas,
Cada um recebe uma fatia decente. Se chegam 1000 pessoas, a fatia vira uma migalha insignificante. A matéria sempre se divide e encolhe. É o mundo físico. Mas a comunhão de mentes usa uma matemática invertida. Pensa num grupo de amigos compartilhando a imensa alegria de estarem vivos, juntos ali. Essa alegria não vai diminuir se mais 10 amigos chegarem na roda. Pelo contrário, ela se multiplica, ela reverbera. Exato. E aí a provocação do livro é brutal. Nós precisamos mesmo que um Deus sobrenatural assine embaixo dessa experiência para conseguirmos comungar dessa alegria e ter coesão em sociedade? Se a gente conectar isso ao cenário maior, a teoria do Comte Sponville diz que não precisamos. Mas eu adicionaria uma camada de complexidade aí. Manda. A história humana sugere que nós frequentemente precisamos de um inimigo externo ou de um medo reverencial muito superior para manter a nossa tribo unida. Então a pergunta não é só se podemos compartilhar a alegria sem Deus. Mas se nós somos maduros o suficiente para manter a coesão social só com base no humanismo? Isso. E o autor é bem otimista quanto a isso. Ele argumenta que uma sociedade laica pode perfeitamente substituir o sagrado por ideais terrenos compartilhados. Liberdade, direitos humanos, justiça social. Onde as civilizações antigas faziam sacrifícios de sangue aos deuses para garantir que o sol nasceria no dia seguinte, nós substituímos isso pelo Estado de Direito. Pelas eleições, pela solidariedade cívica. Basicamente, a gente trocou o medo do trovão por uma constituição escrita. É uma boa forma de resumir. O objeto da comunhão muda do céu para a terra, mas o ato vital de estarmos ligados, o religare, permanece intacto. Certo. Eu admito que a ideia é elegante, é bonita. Mas, olha, eu tô com dificuldade de engolir a premissa prática disso no longo prazo. Por quê? Porque, se a gente ancora os nossos valores mais profundos apenas em acordos humanos, que são frágeis e que mudam com a moda e com a política, como a gente garante que ideais fundamentais tipo a compaixão e a honestidade não evaporem com o passar de 3 ou 4 gerações? Ah, o teste do tempo. Tábuas de pedra divina têm aquela vantagem marota de parecerem eternas. Como a espiritualidade ateia garante que a bússola moral não apodreça com o tempo? Essa é a dúvida central. E é aqui que a fonte traz a segunda raiz etimológica da palavra religião, que foi proposta por pensadores romanos como Cícero. Qual é essa segunda raiz? Vem do verbo latino relegare, e isso significa reler, revisitar, contemplar repetidamente o que foi deixado para trás. Interessante. Então, o religar é horizontal e o relegare é vertical. Exatamente. O religare une as pessoas que estão vivas no mesmo momento. O relegare nos liga através do tempo. Ele nos conecta com os nossos antepassados, com a herança moral que recebemos. E é dessa raiz que o autor extrai a virtude que ele considera o verdadeiro pilar da espiritualidade laica. Que é a fidelidade. A fidelidade. E a fonte faz questão de afastar a fidelidade da ideia de fé, né? São mecanismos totalmente diferentes na cabeça dele. Completamente diferentes. A fé é uma crença em algo transcendente, algo que não se pode provar. E por ser uma crença íntima, você pode acordar amanhã e simplesmente perder a fé. Um trauma, um questionamento intelectual e, sumiu. Sumiu. A fidelidade, por outro lado, não é uma crença passiva. Ela é uma virtude da vontade e da memória. É um compromisso ético de não trair os valores que construíram a nossa humanidade. O livro traz aquele exemplo corriqueiro bem visual, né? Sim, o do pai de família. Imagina um cara muito devoto que passou uma década ensinando os filhos a não mentirem, a ajudarem os mais fracos, a serem justos. E ele sempre usou os mandamentos religiosos para justificar isso. Deus quer assim, Deus pune quem faz assado. Isso. Se esse homem tiver uma crise existencial e perder a fé dele em Deus do dia para a noite, o que acontece no dia seguinte? Bom, ele obviamente não vai reunir a família na sala e anunciar: Pessoal, Deus não existe. podem mentir, a partir de hoje a mentira está liberada, podem roubar, sejam cruéis. A moralidade dele não evapora como mágica só porque a narrativa original, o alicerce, sumiu. Exato. Ele vai dizer para os filhos que os valores de coragem, justiça e amor ao próximo
continuam sendo o melhor modo de se viver em conjunto. Os valores permanecem. Porque a fidelidade a esses valores sobrevive à perda da fé divina. Para o autor, a justiça é superior à injustiça não porque Deus ordenou e escreveu numa pedra, mas porque milênios de convivência humana provaram na pele que a justiça gera dignidade e a injustiça gera miséria. Deixa eu tentar resumir a mecânica disso. É como se a civilização fosse uma daquelas corridas de revezamento. Perfeito. A humanidade não pode simplesmente parar a corrida a cada nova geração e tentar inventar o conceito de não matarás e não roubarás do zero absoluto. Seria o caos. A sobrevivência depende puramente de passar o bastão para a próxima geração. E essa passagem ininterrupta do bastão ético é a fidelidade que ele fala. A analogia do revezamento é excelente. Mas nota uma coisa. O autor aponta 2 perigos terríveis que rondam essa passagem do bastão. É aqui que a coisa aperta de verdade, né? Sim, são 2 ameaças gêmeas que ele chama de as 2 faces da barbárie. Quais são? A primeira face é o que acontece quando uma sociedade perde a fé e decide também jogar o bastão da fidelidade no lixo. É o que ele chama de niilismo. A barbárie do vazio. Exato. No niilismo não existe reverência por nada que veio antes, não existe conexão profunda, tudo é descartável, relativo, focado só no prazer individual imediato. É um apagão moral total onde reina a lei do mais forte. E sendo honesto, a gente pode ver traços bem fortes disso hoje. Com certeza. Na hipermercantilização da vida, onde até as relações humanas, os relacionamentos, são tratados como produtos de consumo rápido. Arrasta para o lado e descarta. Se não há um passado a honrar, a única regra é o lucro e a vantagem agora. É assustador. Muito. E qual é o outro extremo dessa corda bamba? O outro abismo é a fé sem a fidelidade crítica. É o fanatismo. A barbárie do absoluto. Ah, entendi. O fanático é a pessoa que está tão consumida por uma certeza rígida e inquestionável que ele perde completamente a humanidade. Ele agarra o bastão da religião não para passar diante na corrida, mas para espancar quem está correndo na raia do lado. Caramba. Ele aprisiona a vastidão do divino na cela minúscula da própria mente dele. Essa é a definição perfeita. Ele lê o livro sagrado, mas ele se recusa a reler, o relegare. Ele se recusa a interpretar o texto com os olhos da compaixão moderna. E é aí que o fanático mata em nome de Deus sem pestanejar. Nossa! Então, fugir dessas 2 barbáries, do niilismo e do fanatismo, é literalmente tentar equilibrar um prato numa corda bamba no meio de um furacão. É o grande desafio humano. O caminho civilizatório exigiria essa fidelidade crítica. Que é reconhecer a dívida colossal que a gente tem com as tradições religiosas que nos moldaram, mas ter a autonomia, a coragem de atualizar esse software moral sem precisar do medo de ir para o inferno. Exatamente. E isso exige um nível de maturidade e de educação constante das novas gerações que não permite nenhum tipo de atalho ou preguiça intelectual. Bom, a gente está se aproximando do fim do nosso tempo de hoje. É hora de dar aquela ancorada final no que extraímos das páginas do Comte Sponville. Vamos lá. O que a gente descobriu nesse labirinto todo? Que a verdadeira espiritualidade ateia, ou laica, está muito longe de ser vazia ou cínica. Ela não sofre de amnésia. E ela não se dedica a zombar do passado religioso. Exato. Ela olha para milênios de tradição cristã, judaica, islâmica, budista e honra a monumental herança moral que elas construíram. Ela destila o que há de melhor ali, sem precisar subscrever a física do sobrenatural. E para quem nos escutou até aqui, acho que a grande percepção que fica é que atributos vitais como a ética, a comunhão e a fidelidade aos valores são patrimônios da humanidade inteira. Não patentes exclusivas das igrejas. Elas oferecem o solo comum para que a gente possa viver junto num mundo que é inevitavelmente diverso. Porque sem esse reconhecimento, a gente continua presa naquela falsa dicotomia de que a moralidade é refém da religião oficial. E como a gente viu hoje, a vontade humana de reler o passado e de manter o vínculo de solidariedade com o outro é forte o suficiente para suportar o peso da ponte da civilização. Falando sobre reler o nosso passado, o relegare,
Eu queria encerrar a nossa imersão de hoje deixando um pensamento meio incômodo para quem está acompanhando a gente refletir ao longo do dia. Adoro um pensamento incômodo. Manda. A teoria inteira da espiritualidade secular se apoia na nossa capacidade e na nossa vontade de revisitar a sabedoria acumulada pelas gerações anteriores. Mas, olha ao redor. Nós estamos completamente imersos numa era digital que idolatra freneticamente a novidade, a próxima atualização do celular, a tecnologia que supostamente vai salvar a gente amanhã. Uma obsessão pelo novo. A nossa cultura atual tem um pavor real de olhar pelo retrovisor. A gente quase parou de reler a nossa própria humanidade para ficarmos apenas deslizando telas rumo ao futuro. A provocação que fica é o seguinte: será que a nossa obsessão cega e inquestionável pelo progresso tecnológico e por esse descarte constante do passado não se transformou silenciosamente na barbárie do niilismo? Nossa! Aquele niilismo que ameaça justamente destruir essa ponte de comunhão que a gente tenta tanto manter de pé. Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima, pessoal!